Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste capítulo vamos falar sobre a economia do pós-guerra, período que vai de 1945 a 1970. Logo após a vinheta. Os primeiros 25 anos posteriores à Segunda Guerra foram marcados por vários reveses econômicos. A Organização das Nações Unidas, conhecida pela sigla ONU no Brasil, criada em 1945, tinha como objetivo substituir a falida Liga das Nações, que foi criada no período entre guerras. O seu objetivo era estabelecer um mundo pacífico de cooperação econômica mundial, diferente das ideias estabelecidas depois da Primeira Guerra Mundial, que tinham um viés muito mais punitivo do que pacifista. Uma das primeiras tarefas dessa organização foi votar pelas políticas econômicas que iriam vigorar entre os países, conhecida como o Acordo de Bretton Woods, momento que também criaram outras duas grandes organizações mundiais, o Fundo Econômico Internacional, ou FMI, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como BIRD, este último menos presente na mídia do que o primeiro. O delegado britânico de Bretton Woods era nada mais nada menos do que Keynes, o economista que vislumbrou Franklin Roosevelt a criar o New Deal, o pacote de gastos públicos iniciados em 1930, que tinha como objetivo tirar os Estados Unidos da recessão, mas foi o grande motivador para que ela se estendesse por anos a fio, como Cyril Parker bem descreveu em seu livro Crash de 1929, as lições que ficaram da Grande Depressão. Já na Grã-Bretanha, o governo, que na época era do Partido dos Trabalhadores, criou uma política de bem-estar social, que até hoje colhem os trade-offs dessa solução. A reconstrução da Alemanha é vista como um milagre econômico, e foi sob o chanceler Konrad Adenauer que ela ocorreu. Tanto que neste momento criou-se a ideia do que chamamos de mercado social, que nada mais é que o livre mercado com intervenção do governo, modelo que foi copiado por quase todos os países da Europa Ocidental. Do outro lado do mundo, as sociedades estavam revoltas. A China estava culminando para o golpe comunista, enquanto vários outros países estavam sob o domínio dos soviéticos. A cortina de ferro caiu como uma bigorna no chão depois de que a Grande Guerra acabou. Com a propagação das políticas soviéticas pelo mundo, os países ocidentais começaram a se mover para evitar que a tirania vermelha tomasse conta dos outros países. Certo ou errado, fica a cargo do ouvinte e de suas ideologias. Influenciados pelos austríacos, mas nem tanto, os economistas da Escola de Chicago, conhecido por chicaguistas ou monetaristas, eram contra a tendência dominante das ideias de Keynes, pois defendiam que o mercado fosse livre sem a intervenção dos governos. Suas raízes eram voltadas para a teoria neoclássica de economia, que datava da virada do século XIX para o século XX. Suas inspirações eram menos experimentais e mais voltadas à ciência, como Kenneth Arrow, que usou a matemática para provar a estabilidade e eficiência dos mercados. Bill Phillips utilizou as teorias práticas da física para descrever uma oposição à ideia de inflação e desemprego. Já Maurice Allais foi do contra, e usou as teorias psicológicas para embasar suas ideias, refutando a teoria do homem econômico racional de Adam Smith. Com as telecomunicações evoluindo durante essa época, diminuindo o tamanho do mundo, os economistas começaram a perceber que as políticas mercantilistas não tinham mais espaço e que o foco deveria ser em uma economia mais globalizada. Apesar dos Estados Unidos e Europa continuarem a dominar o pensamento econômico, países desenvolvidos começaram a olhar para os países subdesenvolvidos não apenas como sendo fonte de matéria-prima, mas como economias singulares. Com a globalização, os economistas não tinham outra sarna para se coçar. Começaram a se preocupar com a grande diferença de riqueza entre os países ricos e os pobres, e como poderiam criar teorias para que essa diferença fosse estreitada no menor tempo possível, como se isso fosse realmente possível sem nenhum impacto negativo, como um unicórnio que deixa ser domado facilmente. As ideias de desenvolvimento passaram de investimento de capital para perdão de dívida, que, em outras palavras, significa a população dos países que emprestaram capital pagando pela ingerência dos tomadores de crédito.
De maneira geral, neste período ocorreu o seguinte: em 1945 foi criado o Fundo Monetário Internacional. Em 1949, a República Popular da China foi fundada, começando com os anos de massacre de uma população inteira a mando do Partido Comunista. Foi no mesmo ano que o chanceler da Alemanha monta a ideia da economia social. Nos anos 1950, Milton Friedman ataca as teorias keynesianas com a sua teoria monetarista. Em 1951, John Nash cria a teoria dos jogos, e o teorema da impossibilidade de Kenneth Arrow é publicado. Em 1953, existe a crítica das economias planificadas. No mesmo ano, Maurice Salais mostra o seu estudo do paradoxo da tomada de decisão e a General Motors é a primeira empresa a lucrar mais de $1 bilhão em um único ano. Em 1955, é assinado o Pacto de Varsóvia. Um ano depois, Lipsey e Lancaster declaram que uma intervenção para corrigir um problema de mercado acaba piorando tudo. Em 1957, é fundada a Comunidade Econômica Europeia. Phillips apresenta a relação entre inflação e desemprego no ano seguinte. Mao Tse-tung inicia o grande salto à frente, causando a grande fome e a morte de milhares de chineses. Em 1960, é fundada a OPEP. Em 62, Mundell e Fleming descrevem a relação entre as taxas de câmbio e a produção e, por fim, em 1970, Andrew Frank cria a teoria da dependência e Eugene Fama comenta sobre a hipótese do mercado eficiente. Falaremos de todos esses pontos nos próximos capítulos. Se você está vendo esse capítulo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado vídeo novo. Se estiver ouvindo o nosso podcast, não se esqueça de curtir e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, que farei o máximo que puder para conseguir responder. Até o próximo capítulo e tchau!